história de Rio Claro possui uma faceta que é comum a muitas outras cidades do estado de São Paulo. Ela tem início com um sistema de distribuição de terras efetuados durante os séculos XVI ao XIX, passando pelas várias etapas do desenvolvimento social e econômico do período. Analisar um pouco dessa história será a tarefa da série de vídeos elaborados pelo Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro. O início efetivo da colonização do Brasil somente ocorreu com a instalação do sistema de capitanias hereditárias e o sistema de sesmarias. Com a adoção do sistema de sesmaria, a coroa portuguesa pretendia cultivar as terras de sua colônia na América e povoar o novo território recém-conhecido. Sesmaria era um lote de terras distribuído a um beneficiário, em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar as terras virgens do Brasil. Iniciada com a constituição das capitanias hereditárias em 1534, a concessão de sesmarias foi abolida apenas quando houve o processo de independência em 1822. O objetivo da concessão das sesmarias era criar condições para o cultivo das novas terras conquistadas e povoar o novo território. Com essa prática, as capitanias hereditárias eram também divididas em partes menores, que eram as sesmarias. A distribuição de sesmarias incluía deveres de cultivo durante certo período, estipulado através das cartas de sesmarias, que eram os documentos emitidos pelas autoridades que permitiam a doação das terras. No caso dos colonos portugueses na América, estes tinham o prazo de 5 anos para cultivá-las e pagar os tributos devidos à coroa portuguesa. Porém, essa obrigação era raramente cumprida. A sesmaria, assim como as capitanias hereditárias, não garantiam ao donatário a propriedade das terras, mas apenas o direito de usufruir da terra para seu cultivo. Os capitães donatários que recebiam capitanias hereditárias detinham apenas 20% de suas capitanias, tendo que distribuir os demais 80% através das sesmarias. Nem sempre eram os sesmeiros a cultivar as terras. Apesar do impedimento de alugar, arrendar ou vender as terras, muitos sesmeiros assim o faziam aos chamados poceiros. A existência dos poceiros dificultava o controle da coroa sobre a distribuição das terras. Tal situação levava ainda a coroa a tentar restringir os direitos dos sesmeiros sobre as terras doadas. Uma regularização efetiva da situação fundiária somente ocorreria durante o Império, através da Lei de Terras de 1850. As sesmarias estiveram na origem dos grandes latifúndios do Brasil. A distribuição de grandes extensões de terras a um único sesmeiro e a utilização de terras que não estavam dentro dos limites estipulados pelas cartas de sesmarias contribuíram para a desigual distribuição de terras no Brasil, uma das causas de desigualdade social ainda vigente no país. O primeiro capitão donatário que distribuiu sesmarias foi Martim Afonso de Souza, que fundou a vila de São Vicente, atual cidade de Santos. No ano de 1530, ele construiu o primeiro engenho de açúcar e 2 anos depois fundou a vila de São Vicente. Nessa mesma época, o governo português tomou medidas para garantir a posse e explorar a terra. O povoamento do interior só se desenvolveu quando os portugueses começaram a seguir as trilhas conhecidas pelos índios e subiram a Serra do Mar. No alto da serra fundaram um pequeno povoado chamado de Santo André das Bordas do Campo, em 1553. No ano seguinte, os jesuítas instalaram o Colégio de São Paulo no chamado Planalto de Piratininga. A população de Santo André teve que abandonar o povoado e mudar-se para São Paulo, porque não tinha como se defender dos constantes ataques dos índios. Como o Colégio de São Paulo estava situado num local mais elevado, era fácil vigiar o avanço dos índios e se defender de seus ataques. São Paulo tornou-se então a principal vila de onde os portugueses partiam para explorar o interior do território.
A descoberta de ouro em alguns locais da capitania de São Vicente aumentou as esperanças dos portugueses de encontrar grandes quantidades de ouro em outros lugares. Com esse objetivo, eles partiam de São Paulo, seguindo o curso dos rios e as trilhas que aprendiam com os índios. Essas expedições foram criando pequenos povoados que serviram de apoio para exploradores que vieram mais tarde e fundaram outros povoados no interior, onde quase 3 séculos depois surgiram Limeira, Rio Claro e Ipeúna. Os paulistas que viviam no Planalto de Piratininga eram, em sua maioria, descendentes dos índios Tupi. Dormiam em redes e andavam descalços. Suas casas tinham forma europeia, mas usavam materiais herdados dos índios como cobertura de palha e paredes de barro. As mulheres cuidavam da roça de milho e mandioca, além de vinha e trigo. Os homens capturavam índios. Na capitania de São Vicente eram cultivados produtos de subsistência, além de cana-de-açúcar. Porém, os povoados ainda eram muito pobres. No Planalto de Piratininga vivia uma comunidade rústica e autônoma, pois situava-se longe dos principais centros da colônia. Em 1610, os jesuítas receberam autorização do rei para catequizar os índios que viviam nas regiões próximas do Rio Paraná. Isso favoreceu a penetração para o interior, no sentido sul e oeste. Os padres fundaram aldeamentos, onde juntaram indígenas dos grupos Guarani, Xô e Caigangue. Por volta de 1630, a expansão das missões jesuítas foi interrompida pela invasão de bandeirantes paulistas, que avançaram através de uma rede de caminhos indígenas. Eles invadiam as missões, aprisionavam os índios e os vendiam como escravos para os engenhos do Rio de Janeiro e do Nordeste. Os paulistas, para aprisionar índios, organizavam-se em expedições de centenas e até milhares de homens, chamadas bandeiras. Por exemplo, a bandeira de Raposo Tavares contava com 69 bandeirantes, 900 mamelucos e 2.000 índios flecheiros. Eles percorriam o sertão quase sempre a pé, durante meses ou anos. Quando necessário, paravam, erguiam ranchos, plantavam roças, colhiam e seguiam adiante. Às vezes acampavam à margem de um rio para escavar canoas. As expedições que seguiam os cursos dos rios eram chamadas de monções. Durante o século XVII, predominaram as bandeiras de caça ao índio, mas havia muitas bandeiras que procuravam ouro, prata e pedras preciosas. Surgiram também bandeiras contratadas para capturar negros e índios fugitivos. Essas expedições, aos poucos, foram explorando o interior do continente, criando povoados ao longo dos caminhos. Esses lugares, no início, se constituíam em ranchos primitivos, quase improvisados, para abrigar os viajantes. Com o aumento dos habitantes, a construção de uma capela e a fixação de um padre passavam a ser freguesias. Quando já possuíam câmara municipal, cadeia e pelourinho, passavam às vilas. As bandeiras de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, foram as primeiras a percorrer a região onde hoje encontram-se Limeira e Rio Claro.